Senhor, meus irmãos. Muito bom dia, queridos, a paz do Senhor. Muito bom dia a você que nos acompanha de casa, pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Ednei Farnello. Nós falamos diretamente da AD Queiroz, Tijuca. Nós estamos na rua São Francisco Xavier, número 94, bairro da Tijuca, cidade do Rio de Janeiro. Nosso pastor presidente é o pastor Marco Ribeiro. E é um prazer, será um prazer muito grande receber você em uma de nossas programações. Por enquanto, durante esse período de afastamento social, nós estamos nos reunindo presencialmente com limitações aos domingos pela manhã. 9h30 da manhã nós temos a Escola Bíblica Dominical e em seguida nós temos um culto abençoado. Hoje, em especial, culto de ceia, culto de Santa Ceia do Senhor. Às quartas-feiras, a nossa programação é online. Nós disponibilizamos os cultos pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, para você ser abençoado, edificado com uma palavra de vitória para a sua vida. Quinta-feira pela manhã, nós temos a reunião do Círculo de Oração e no segundo sábado de cada mês nós temos a nossa juventude se reunindo para louvar e glorificar o nome do Senhor. Hoje nós vamos continuar com a nossa escola bíblica dominical. Quero pedir você que está aqui, pegar a tua revista aí, as nossas introdutoras, por favor, aqueles que não têm revista, levanta a mão aí que a introdutora vai com você aí levar uma revista para você acompanhar a nossa aula. Quero pedir ajuda aí dos nossos introdutores. Temos alguns irmãos aqui que nos visitam, vamos já apresentar, pode dar uma revista para eles aí, para acompanhar a nossa aula. Você que está aí, tá bom? Quero pedir um pouquinho mais de retorno aqui para mim, meu bom Alex, por gentileza. Um retorno abençoado para a gente começar a nossa ministração. Pega aí a lição de número 10. Lição de número 10. Hoje vamos falar sobre a última defesa de Jó. Não está comigo aqui o controle, meu bom Avelino, por favor. A última defesa de Jó. Pega aí a lição de número 10. A última defesa de Jó. Lembrar que nós estamos estudando neste trimestre o livro de Jó e a teologia do sofrimento na Bíblia. A teologia do sofrimento por meio do estudo do livro de Jó. Vamos estudar hoje a última defesa de Jó. Jó relembra o seu passado de glória, Jó lamenta o seu estado presente e o futuro em aberto de Jó. Pega a tua revista, vamos ver o nosso texto áureo. Nosso texto áureo está em Jó, capítulo de número 31, versículo de número 4. Jó, capítulo de número 31, versículo de número 4. Vamos ler juntos? Vamos? 1, 2, 3. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Olha só, é aí Jó falando a respeito do Todo-Poderoso, que ele vê os caminhos e conta todos os nossos passos. Vamos orar? Você pode curvar a tua cabeça, fechar os seus olhos, vamos falar com Deus, agradecer a Ele por mais um domingo, pelo privilégio de estarmos nessa casa de oração, para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por mais esta manhã de domingo, em que estamos nessa casa de oração, para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, para que venhamos mergulhar, Senhor, nas Tuas sagradas Escrituras e que venhamos aprender, sermos edificados conforme a Tua palavra deseja, conforme a Tua vontade, Senhor. Ilumina, abre o nosso entendimento, Senhor, nos faz pessoas melhores a partir do conhecimento da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, glórias ao nome do Senhor. Querido, vamos fazer uma breve recapitulação. Nós estamos estudando esse trimestre o livro de Jó, precisamos entender um pouquinho de estrutura bíblica. Eu sempre conto aquela historinha, para a gente conhecer os 10 grandes temas da teologia. Tudo começa onde Deus se revela, e Deus se revela por meio da sua palavra. Nós precisamos estudar, então, bibliologia, certo? A bibliologia apresenta Deus em 3 pessoas, Deus Pai, aí nós temos a teontologia, ou a teologia propriamente dita, Deus Filho, que nós temos a cristologia, e o Deus Espírito Santo, é a pneumatologia. Essas 3 pessoas criaram a humanidade, criaram o homem, portanto nós precisamos estudar o homem. O homem nós estudamos por meio da antropologia. E aqui está muito ligado com a questão da antropologia, a teologia do sofrimento, a teologia com relação a tudo aquilo que está ligado à vida humana, O homem pecou e nós precisamos estudar
a questão do estudo do pecado. Então, estudamos a martiologia, certo? O homem pecou, está condenado, precisa de salvação. Nós precisamos estudar a doutrina da salvação, que é a soteriologia. O homem salvo, ele começa a fazer parte de uma comunidade chamada igreja. Essa comunidade é a eclesiologia, nós estudamos a eclésia, a igreja. E este homem que faz parte de uma comunidade, a igreja, tem seres espirituais que servem para guardar e proteger essa igreja, que são os anjos. Nós estudamos então a angelologia ou angeologia, como alguns preferem, para tudo culminar nos últimos dias. Nos últimos dias nós estudamos a escatologia, que é a doutrina dos últimos dias, o estudo dos últimos dias. Temos a estrutura bíblica. Bíblia, nós temos quantos livros? 66 livros, dividido em Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento, 39 livros, Novo Testamento, 27. Nós temos a divisão do Antigo Testamento em Torá, o Pentateuco. Nós temos livros históricos, livros poéticos, livros de sabedoria, profetas maiores e profetas menores. Dentro dos livros poéticos, nós temos o livro de Jó. E a característica do livro de Jó, por ser uma leitura poética, você não deve extrair texto isolado de contexto, isso não deve fazer em lugar nenhum da Bíblia. Mas em Jó é mais preocupante ainda, porque pense num livro que dá margem à heresia. Pense num livro que você tirar do contexto um capítulo inteiro, você vai perceber que há coisas que estão na Bíblia, mas não são Bíblia. Eu não sei se você já teve essa sensação. Às vezes você está ouvindo um hino, às vezes você está ouvindo uma canção, aí você começa a prestar atenção na letra daquele hino. Você presta atenção que aquela letra está na Bíblia. No entanto, não traz um conhecimento bíblico, ou seja, verdades bíblicas. Por exemplo, o que Jó foi acusado por Satanás? Olha, se você tirar o que ele tem, ele vai negar você. Está na Bíblia ou não está? Mas é um pensamento bíblico? É uma doutrina bíblica? Não. É o que não é bíblico, não é um princípio bíblico. Da mesma forma, nós viemos aqui conversando já, os professores que nos antecederam aqui, falaram a respeito do discurso inicial de Jó, da conversa que ele teve com os seus primeiros 3 amigos, né? Nós tivemos Elifaz, Bildade e Zofar, que acusaram Jó de pecado, acusaram Jó de alguma coisa que ele estaria escondendo, que ele, na verdade, estaria colhendo por aquilo que ele tinha feito de errado, e então, na verdade, era a justiça de Deus sendo manifesta ali na vida de Jó. E nós estamos, então, entendendo e compreendendo, a partir do livro de Jó, que o sofrimento faz parte da vida do homem. E na vida do crente não é diferente. Estava conversando com o Delman hoje, ele lembrou muito do sábio Salomão, a respeito que ele fala que o sol nasce para todos, para justos e também para injustos, não é? E assim como o sofrimento, o dia mau chega para justos e também para injustos. Por um tempo, e inclusive sofri muito enquanto na minha infância e juventude, nós tivemos um bombardeio com relação à teologia da prosperidade, aquela teologia que fale com o slogan de certa igreja que temos por aí, né? Pare de sofrer. Já começa com uma propaganda enganosa, porque Cristo nunca nos ofereceu, na verdade, o encerrar de sofrimento nesta terra. O encerrar de sofrimento que Cristo nos promete não é aqui, é lá na pátria celestial. É lá que ele fala que não haverá mais dor, não haverá mais choro, que lá estaremos na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas aqui na terra, pelo contrário, ele fala, tende bom ânimo, eu venci o mundo, nos dando o exemplo que em sua carne ele foi moído. Isaías 53 apresenta Jesus como servo sofredor, mas apresenta também a igreja como o fruto do penoso trabalho de Jesus, não é? Então, o nosso Jesus sofreu, o nosso Jesus padeceu para nos ensinar que nós também podemos vencer. A verdade prática, vem comigo aqui o controle, por favor. A verdade prática é o seguinte, ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Porque é impressionante, depois dos primeiros 3 amigos de Jó terem bombardeado ele, terem acusado ele, aquele bando de dedo, né, apontando ali a vida de Jó, ele faz um discurso de defesa.
Esse discurso de defesa ele divide em 3 partes. Primeiro, ele lembra do passado, depois ele olha para o presente, para então apontar para o futuro. Mas ele olha para o passado não com a perspectiva correta. E é esse que é o nosso problema. Por exemplo, quem teve um ano complicado aí esse ano, hein? Quem teve um ano complicado? Eu acho que quem não teve um ano complicado não está nessa realidade, né? Porque todos nós precisamos nos adaptar, todos nós passamos por momentos de tristeza, de aflição, ansiedade, mas até aqui o Senhor nos sustentou, amém ou não? Até aqui o Senhor nos sustentou. E eu preciso olhar hoje em 2020, lembrar que ano passado, por exemplo, nesse período, nós estávamos no período encerrando festividades de aniversário da nossa igreja, não é? Ano passado nós tivemos o Soma, nós tivemos tanta coisa boa aqui na igreja, conferências que essa casa cheia aqui, festividades por cima de festividades, já entramos o dezembro comemorando, festejando ao Senhor, e esse ano nós não pudemos fazer isso aqui, mas nós lembramos que o Senhor já fez aqui, o Senhor já salvou vidas deste lugar, o Senhor já revestiu, o Senhor já purificou, o Senhor já transformou, o Senhor já levantou. E nós precisamos olhar para tudo que Ele fez, não com a perspectiva que a gente fica de saudosismo, que a gente fala assim, antigamente era assim, antigamente acontecia, ano passado era diferente, ano passado estava melhor. Mas lembre, querido, que o passado existe para nos dar uma certeza, que o Deus que cuidou de nós do passado é o Deus que continua cuidando hoje e que vai cuidar do nosso futuro. Amém ou não? Você crê nisso, querido? Nós precisamos entender que o passado nosso serve para lembrar o que Deus já fez. E a história do teu irmão também serve para lembrar o que Deus pode fazer na tua vida também. Que às vezes nós temos um problema e o pecado trouxe isso para nós. Nós temos um sentimento muito ruim chamado inveja. Às vezes nós vemos um irmão sendo abençoado, Deus transformando a vida dele, em vez de nós nos alegrarmos, nós temos aquele sentimento ruim interior por causa do pecado de inveja. Mas não, querido, eu quero te dizer que o Deus do teu irmão, o Deus da tua irmã, é o mesmo Deus que é o teu. Se Ele abençoa o teu irmão, a tua irmã se alegra, porque Ele pode fazer na tua vida também. É só um exemplo, é só para você olhar e lembrar que é um exemplo daquilo que o teu Deus pode fazer. Vamos à nossa leitura bíblica, então? A partir desse contexto que nós desenhamos ali, nós vamos ler exatamente 3 partes de 3 capítulos. Capítulo 29, capítulo 30 e capítulo 31, que nós vamos perceber justamente esse olhar para trás, esse olhar para o presente e um olhar para o futuro. É a leitura bíblica em classe. Jó capítulo 29, versículo 1, diz assim: E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Perceba que Jó olhou para trás, olhou tudo aquilo que Deus fizera na vida dele, lembrou até dos seus filhos, que naquele momento ele já não os tinha mais, depois de tudo que ocorreu na vida dele. Vamos lá, capítulo 30 agora? Capítulo 30, versículos de 1 a 5, diz assim: Mas agora, ou seja, a visão de Jó é para o tempo presente, mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Vamos já explicar esse versículo que tem muita profundidade aqui. De que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor. De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas juntos ao arbustos, e o seu mantimento era raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão. Jó olha para o seu presente e vê que pessoas que anteriormente ele via de uma maneira desprezível, agora o desprezava. Na verdade, aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade não eram mais à margem da sociedade. A margem da sociedade agora era o próprio Jó, era o próprio patriarca. Capítulo 31, vamos lá, capítulo 31. Agora nós vamos olhar um pouquinho para frente.
Um pouquinho para frente. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê eles os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano? Então, na verdade, Jó está terminando a sua defesa já com um olhar para o futuro, e nós vamos entender isso já já. O ponto central da lição é: conforme Deus fez no passado, Ele pode fazer algo novo. Quem tem bênção para contar do Senhor aqui na tua vida? Que Deus já fez algo na tua vida, querido? Deus já fez algo na tua vida? Deus já fez um milagre na tua história? Deus já cuidou de você? Entenda isso. Você pode esquecer tudo que eu for falar hoje aqui. Não tem problema, porque isso acontece. Às vezes você está aqui, mas na verdade a tua cabeça está na panela de feijão ou na corda, lá na roupa que ficou na corda do varal lá. Aí você chegou aqui, você viu que está ventando, aí você passa o culto todo pensando naquela camisa que voou. Da minha casa um dia desse voou, não foi, amor? Na minha casa, uma vez chegamos em casa, a minha camisa estava na casa do vizinho, irmão. Aí depois teve que pagar um resgate lá pela camisa para poder receber de volta. Mas nós precisamos entender isso. Esqueça tudo, mas lembre disso. Deus fez no seu passado e Ele pode fazer também algo no seu futuro, algo no seu presente. A esperança precisa sempre estar ardendo no coração do crente. Pedro já nos falava isso, que nós somos chamados para uma viva esperança pela ressurreição de nosso Senhor Jesus, porque o nosso Jesus morreu, mas Ele ressuscitou, e se Ele ressuscitou, eu continuo acreditando, eu continuo caminhando, Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, eu posso estar me sentindo só, mas eu não estou só. Eu posso estar me sentindo desamparado, mas eu não estou desamparado. Eu posso estar me sentindo totalmente desprezado, como o Jó aqui vai falar, mas nós não estamos desprezados. Nós temos um Deus que nos ouve, nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que operou no passado, e conforme essa palavra diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O teu Deus não mudou, continua acreditando que Ele pode fazer ainda muito mais. Os olhos, quando nós fixamos demais os olhos no passado, isso nos traz angústia e depressão. Quando nós fixamos demais os olhos no futuro, isso nos traz ansiedade. Então o Senhor está falando o seguinte: o maná do deserto nos ensina que Deus cuida de nós hoje, e que a provisão, Ele que garante amanhã. Então eu preciso entender em todos os dias da minha caminhada, que eu preciso agradecer a Deus por hoje, saber que Ele está cuidando de mim hoje. O amanhã a Ele pertence, o amanhã ao Senhor pertence, e eu sei que Ele cuida de mim, independentemente do cenário que se apresenta em minha vida. Você acredita nisso, querido? Em nome de Jesus, nós precisamos nesse ano ter um despertamento de fé. Esse ano veio para provar a nossa fé e para nos preparar. Que eu não sei a tua Bíblia, mas a minha Bíblia ensina que as coisas vão ficar piores. Eu não sei o que está escrito na tua Bíblia, mas a minha fala. Quando Jesus traça o sermão escatológico, é só isso aí. Quando Paulo fala para o seu afilhado na fé, Timóteo, e fala assim: no final dos tempos o homem será assim, 2 Timóteo 3. Ele traça o homem cada vez pior, cada vez de uma forma com o pecado dominando e a maldade imperando. Mas a nossa esperança continua firme no Senhor e ela não se abala. Amém? Independentemente do cenário, Deus cuida de nós. Aqui nós vamos direto para o tópico de número 1. Pega aí tua revista, tópico de número 1. Jó relembra o seu passado de glória. E no subtópico 1 ele lembra da prosperidade material e espiritual que ele tinha, né? Os primeiros professores que tiveram aqui, deixa eu ver quem foi que apresentou aqui o personagem Jó para nós. Pastor Reinaldo trouxe aqui quem era Jó. Com certeza falou que era um homem rico, um homem próspero, um homem que vivia realmente sob as bênçãos do Senhor, né? Sob a proteção de Deus, sob a provisão de Deus. Era um homem, de fato, muito abençoado em todos os aspectos da vida. Ele tinha riqueza material, ele tinha riqueza emocional, porque ele era cercado de filhos e uma esposa abençoada. Ele tinha riqueza espiritual, porque a palavra ensina que ele exercia a função de sacerdote para a sua casa. Era um homem justo, um homem temente a Deus, era um homem diferenciado. Nós precisamos entender que o livro de Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia em escrita.
Por quê? Porque Jó não menciona Abraão, Jó não menciona Moisés. Se você falar, nós temos a ideia hoje clara de que o cristianismo, ele nasceu no berço do judaísmo. Nós viemos do judaísmo. Precisamos conhecer a história dos judeus, precisamos conhecer a religião judaica, para poder cair no livro de Hebreus, quando Hebreus nos ensina, agora vocês não vão voltar para o passado, agora uma nova revelação. É aquilo que Norman Geisler traz para nós como uma revelação progressiva de Deus. Deus foi se revelando ao longo da história. De Gênesis a Apocalipse é Jesus. Gênesis a Malaquias nós temos a expectativa, a expectação por causa de Jesus, da vinda do Messias. De Mateus a Apocalipse nós temos então o Messias que chegou, a promessa se cumpriu e nós temos os últimos dias que ele virá para buscar a sua igreja. Mas de Gênesis a Apocalipse sempre foi Jesus. Alguns que enganosamente falam que o Antigo Testamento era apenas lei, se salvava pela lei, se você cumprisse seus votos, você era salvo. Querido, eu quero te falar que sempre foi pela fé. Quando Paulo vai apresentar em Gálatas, ele vai falar sobre Abraão, e falar sobre aqueles a quem ele estava pregando, ele vai falar que Abraão foi justificado por causa de quê? Pela sua fé, porque Abraão creu e isso foi imputado como justiça, então sempre foi fé. De Gênesis a Apocalipse sempre será fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Antigo Testamento é a expectativa da vinda do Messias, mas nós é aqueles que confiam no Messias, que acreditam que Jesus Cristo é o Messias prometido e que não tarda a chegar. Prosperidade de Jó, ele demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado. Mas a primeira coisa, olha só como isso é importante, de que Jó se lembrou foi a comunhão que ele desfrutava com Deus. Você percebe homens diferenciados assim? Porque Jó tinha tudo, eu falei que em todos os aspectos da vida dele ele era abençoado. Ele podia ter falado assim, eu tinha muita riqueza, eu tinha muita posse. Mas pelo contrário, ele fala, houve um tempo que Deus me ouvia, houve um tempo que eu era abençoado. Ele lembrava que o mais importante na nossa vida não é aquilo que a gente tem enquanto bens materiais, não é aquilo que a gente se apega enquanto bens emocionais, mas o mais importante que nós precisamos cuidar com todo carinho é a presença do Senhor, é a comunhão com Deus, é o relacionamento que nós temos com Deus. Por isso que o Evangelho mostra, ou melhor, a parábola do Evangelho mostra o próprio Evangelho como aquele homem que acha um tesouro em um determinado terreno. Então ele pega, vende tudo que tem e com grande alegria compra aquele terreno, porque ele sabe que ali tem um tesouro. Isso aí, o tesouro do Evangelho deve valer tudo o que a gente possui, deve valer toda a nossa força, deve valer realmente todo o nosso empenho, porque o nosso Jesus sempre merece o nosso melhor, o nosso Jesus sempre merece a nossa gratidão, o nosso Jesus sempre merece o nosso louvor, o nosso canto. Pastor, mas eu não canto bem. Meu irmão, você tem sorte que o meu Jesus, ele recebe assim mesmo o teu louvor, viu? O teu vizinho pode achar até ruim, mas Jesus está dizendo, canta mais, filho, não tem problema. Desafinado assim, importante é que você está louvando ao teu Deus. Isso deve mover o nosso coração, querido. Olha só, ele lembra que Deus o protegia. Quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Ele lembra também as bênçãos sobre a sua família, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça. Ele está sentindo falta da presença de Deus, querido. Eu não sei, sabe, nesse ano, muita gente sentiu falta de dinheiro, muita gente, meu irmão, você está servindo a Mamon, não a Jesus. Você está servindo ao Deus dessa era, não a Jesus. Quando as pessoas sentiram falta de paixonites humanas, mas muito pouco, aí eu já estou cometendo até um erro de português aqui, mas poucas foram as pessoas que sentiram falta de estar aqui no templo louvando ao Senhor. Poucas sentiram falta de um momento de comunhão como nós teremos aqui. Ceia nunca pode ser um momento qualquer, meu irmão. A ceia foi algo que o Senhor deixou como memorial para nós, para dizer, olha, façam isso em memória de mim, e toda vez que vocês fizerem, vocês vão estar dizendo que eu morri, ressuscitei e em breve voltarei.
Vocês vão estar dizendo que vocês acreditam nas minhas palavras, sabe? O Senhor está te trazendo para uma nova realidade. 2020 é ano de refazer contas. 2020, como eu estava conversando com o meu bom cunhado ali, é ano de rever prioridades. 2020 é ano de nós verificarmos realmente aquilo que importa em nossa vida. Cuide da sua saúde, cuide da sua família, cuide do seu devocional com Deus, cuide da sua comunhão com o Senhor, porque acredite, no final da sua história, o que você vai sentir falta é de Deus em sua vida. Você pode perceber isso, porque lá todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus, querido. Isso é uma realidade que a Bíblia nos traz, e o mais importante é a comunhão que temos com o Senhor. Ele lembra da sua orientação em meio às dificuldades, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Olha só que passagem maravilhosa, querido. Que sentimento é este de Jó. Lembra também da presença real de Deus na vida, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Perceba uma coisa, muita gente critica Jó. Muita gente comete a gafe de acusar a mulher de Jó, mesmo sem entender o texto bíblico. Mas nós precisamos entender que Jó, ele lamenta pelo seu passado que havia perdido, mas em nenhum momento ele coloca em xeque a existência de Deus. Você percebe isso no discurso de Jó? Você percebe isso quando você estuda Jó? Em nenhum momento ele fala que Deus não existe. E hoje, meu irmão, o crente passa por uma luta pequenininha, já está falando, não tem mais Deus, virei ateu. Não acredito mais nisso não, fé para trouxa. Então, meu irmão, eu quero ser trouxa até o final da minha vida, porque se não fosse a fé na minha história, eu teria sucumbido em meio ao pior momento que já passei na minha vida. Porque nós precisamos entender que a fé nos move, sabe? Mais do que nunca, eu queria conclamar esta igreja. Nós temos a cultura, que nós criamos uma cultura aqui de amarmos a palavra de Deus. Essa é uma igreja que dá valor ao ensino da Bíblia, dá valor ao ensino da palavra, dá valor ao ensino teológico. Alguns irmãos que já testemunharam aqui para nós que, pastor, sou crente há 20 anos, mas nunca recebi um ensino teológico como eu recebo na igreja de vocês, como eu recebo aqui na Cairóis. Irmão, dê glórias a Deus por isso, em nome de Jesus. Mas eu quero que você compreenda uma coisa, mais do que nunca a gente precisa estudar apologética. O que é apologética? A defesa da fé. Mas para eu defender fé, eu preciso conhecer o que é fé. A nossa fé precisa ser uma fé racional. Eu preciso entender o que me move. Sair de casa domingo pela manhã, em meio à pandemia, chegar aqui, sentar aqui, ouvir um pastor por 1 hora. Você precisa entender por que você está aqui. O que te moveu até este lugar e o que te move todos os dias da tua vida. Aí eu lembro de livros abençoadores em nossa história. Nós temos de Kéfer, nós temos o Deus que intervém, o Deus que se revela, livros preciosos. Nós temos Timothy Tiner, que é os caçadores de Deus. Nós temos Norman Geisler, não tenho fé suficiente para ser ateu. São livros que trazem para nós a revelação da fé, da nossa profundidade que precisamos ter em Cristo Jesus, irmão. Quer ver clássico? Pega C.S. Lewis lá, Cristianismo Puro e Simples, que vai apresentar o cristianismo como algo que transforma a vida em meio à simplicidade do Evangelho. É algo que transforma, porque se é algo que precisamos compreender, é que o Evangelho nos transforma todos os dias. Nós vamos ser perfeitos? Não, não vamos ser perfeitos. Vamos continuar pecando, mas vamos continuar caminhando, com certeza, em busca de um novo renovo, dizendo, Senhor, hoje eu sou assim, amanhã eu quero ser mais parecido com Jesus. As pessoas vão te olhar e dizer, mas você não era assim, você mudou. Aí você olha assim, glória a Deus que eu mudei, eu preciso mudar todos os dias da minha história. Agora assim, olha, nós precisamos entender que ele já havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Ele também fala do seu reconhecimento social. É uma época em que se dava valor às pessoas mais velhas, às pessoas mais sábias. E nós precisamos resgatar isso. Eu já falei isso domingo passado, quando eu preguei aqui. Nós precisamos ouvir as pessoas mais velhas. Nós precisamos ouvir conselhos de pessoas que viveram o que hoje nós estamos passando. Sabe, eu conversava essa semana com um amigo meu, e nós falávamos que a nossa geração realmente é uma geração Nutella. A nossa geração não sabe o que é realmente passar dificuldade. Nós somos a era do controle remoto.
Não é? Nós somos a era que nós não levantamos nem para mudar o canal da televisão que nós estamos assistindo. Nós não levantamos sequer para colocar a roupa para lavar. Minha mulher estava ontem ensinando a concunhada que ela aciona a máquina dela lavar pelo celular. Né? Então, assim, são comodidades que vão nos acomodando. E nós vivenciamos uma geração Nutella, porque a geração que veio antes de nós passou pelas grandes guerras. Primeira e Segunda Guerra Mundial. As pessoas passaram, viveram o que foi o Holocausto, viveram o que foi realmente o mercado escravo aqui no Brasil, viveram toda essa realidade sem saneamento básico em nosso país, viveram uma realidade diferente. As pessoas falam, o dia está muito ruim, irmão, vai ver a idade das trevas. Nós percebemos que era muito pior. Era muito pior. Vai ver o cristianismo medieval, era muito pior. Era sofrimento, irmão. Hoje, nós somos uma geração mal acostumada. Nós não sabemos passar dificuldades. Deus talvez trouxe este ano de 2020 para nos ensinar que nós precisamos compreender que, independentemente da situação que nós estejamos vivendo, que nós precisamos confiar no Deus Todo-Poderoso. Porque senão cometeremos aquilo que Satanás acusou Jó. Ele só acredita porque tem tudo. Acreditar em meio à abastança é fácil. Eu quero ver você acreditar quando tem um diagnóstico aqui, desenganado na tua mão. Eu quero ver você acreditar perdendo o filho. Eu quero ver você acreditar perdendo o emprego. Eu quero ver você acreditar em uma situação econômica totalmente adversa. Aí é que você precisa mostrar a sua fé. Antigamente, nós falávamos que quer ver crente ser fiel é passar prova. E verdade, isso é verdade, isso aconteceu até comigo, irmão. Todo desconcertado, eu estava todo esculhambado, né? Passei prova, meu irmão, virei crente muito sério. Olha, era crente todo dia na igreja, orando, mistério da oração, orando, assistindo a pregação, vigília, lá, porque você precisa, mas hoje é diferente. O crente passa a luta, estou com raiva de Jesus, estou com raiva de Deus, Deus não me abençoou, faz biquinho para Jesus, faz biquinho para Deus, querido, realmente nós somos uma geração que precisamos de tratamento, e Deus está nos oferecendo 2020 como um tratamento, para dizer assim, um choque de realidade para vocês, um choque de realidade, porque em meio a essa diversidade, vocês verão, dezembro chegou, e até aqui o Senhor nos ajudou. Eu não sei se você tem motivos para agradecer, eu tenho, irmão, em nome de Jesus. Eu tenho todo dia motivo para agradecer esse ano, porque Deus me cuidou, Deus cuidou das minhas finanças, Deus cuidou da minha família, da provisão da minha saúde, para a honra, glória do Senhor, pela misericórdia. Perdemos alguns amigos, perdemos, mas, irmão, os amigos que eu conheço na fé, ora, como o nosso irmão Atílio aqui, que partiu para a glória. Eu quero dizer uma coisa, irmão, para você. Fica triste pelo irmão Atílio, não. Sabe por quê? Ele está melhor que a gente. Ele já está lá com o Papai Celestial. Porque nós não perdemos ninguém assim, que a gente fale assim, rapaz, aquele irmão está assim, não sei não, como é que está. Realmente ele passou por um processo de conversão genuína. E nós entendemos que a fé ela é evidenciada pelos frutos. Houve muito tempo um engano errado nas igrejas pentecostais de que você perdia a salvação. E a gente já conversou várias vezes por isso. Nós precisamos entender que a conversão genuína opera uma transformação verdadeira, que o Espírito Santo habita dentro de nós. E isso vai frutificar na tua vida, vai frutificar na tua história, vai frutificar no teu ser, porque você vai ter mudanças de atitudes que vão reverberar como eco a tua fé que emana do teu coração. Jesus está aí dentro, Jesus está ocupando espaço, Jesus está ocupando espaço do teu coração, da tua mente, e vai transformando a tua história. Ele era homem reconhecido pela sociedade, ele julgava na porta da cidade, as pessoas reverenciavam Jó. Era alguém reverenciado, ele era reconhecido pela sociedade. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas quer ver você estar cheio de amigo, é você estar bem financeiramente ou no poder politicamente. Nós vemos uma época aí de eleições municipais, nós vemos... eu trabalho numa repartição pública, os irmãos sabem isso, trabalho com auditoria fiscal, e vez ou outra nós precisamos lidar com algumas autoridades políticas, não é? E é interessante, final de ano mudou rei morto, rei posto, né? Assim, tipo assim, o que já perdeu, irmão, não fala mais nada, não tem mais voz, acabou, já é outro, já estamos ouvindo outro já. O que vai acontecer? Você vê, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quem está dando entrevista agora? Você ainda vê o Crivella na televisão? Não, irmão, já foi. Já passou, talvez ele olhe até ontem
as pessoas me olhavam, meu prefeito, dava aquele abraço, né? Isso aconteceu muito. Época da internet é uma época diferenciada. Eu gosto de algumas coisas, eu fico rindo sozinho. Esses dias eu tive mandaram para mim um vídeo com alguns candidatos decepcionados porque não ganharam a eleição. E aí ele fala, quando eu passava, você dizia, meu vereador e tal. E eu tive 8 votos, teve um que ele teve apenas 1 voto. Aí ele falou, nem a minha mulher votou em mim, irmão. Nem a minha mulher votou em mim. Pior se não tivesse tido nenhum, né? Que nem ele teria votado nele. Então são coisas que mostram que realmente nós julgamos as pessoas pela aparência. Nós julgamos as pessoas por aquilo que elas podem oferecer. O Senhor está nos tratando nisso. Nós precisamos entender que homens e mulheres de Deus se revelam na simplicidade. Eu gosto muito de citar o exemplo de Eliseu, um homem que conviveu ali com o sunamita no Partir do Pão, e ela falou pelo Partir do Pão, ali vai um santo homem de Deus. O homem e a mulher de Deus se revelam no dia a dia, na individualidade, você não vai precisar ser, agora não fala isso porque eu estou em outro nível de santidade. Não, meu irmão, é no dia a dia, é como você lida com a sua esposa, é como você lida com a sua família, é como você lida com os seus colegas de trabalho, é como você lida na sua comunidade. Nós precisamos entender que o evangelho genuíno é aquele que transforma na simplicidade. E Jó estava tendo esse choque de realidade. Ele viu assim, que ele ajudava o desvalido, dava orientação de forma sábia, agia com justiça, ele exercia a justiça social e falava, eu era alguém que influenciava a justiça desse lugar. E ele continua, olha, eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas, ou seja, as pessoas oprimidas, ele julgava a favor do oprimido. Minhas raízes chegarão até as águas e o orvalho passará a noite nos meus ramos, porque ele tinha amor por aquelas pessoas que passavam por necessidade. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Olha só que palavra para você. Será que a gente pode falar isso hoje? Eu era o olho do cego e o pé do aleijado, ou seja, ele era alguém que ajudava as pessoas necessitadas. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Ele era alguém que não fazia por interesses, ou seja, eu não conheço, mas eu vou ajudar, porque é o meu dever ajudar. Olha só, eu pensava, morrerei em casa e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. Ele pensava assim. Porque essa era a teologia ensinada naquela época. Você estava colhendo a justiça das suas mãos. Não era isso que os primeiros 3 amigos de Jó falavam para ele? Falavam, se você está passando por isso, por causa do teu pecado, por causa do teu erro, e nós precisamos compreender que naquele momento era a soberania de Deus sendo exercida. Deus permitiu Jó passar por aquela situação. Por quê? Porque Deus quis. Mas por quê? Porque Deus quis. Sabe, a pior coisa é você tentar explicar Deus. Irmão, eu sempre falo isso para você aqui. Não tente explicar Deus. Porque a partir do momento que você explica Deus, Ele deixou de ser Deus para você. Deus é o absurdo. Deus não pode ser explicado por meros mortais. Eu lembro muito bem, eu tive o prazer de estudar com o pastor Neander. Primeiro dia de aula, ele chegou para aqui, ele chegou e falou, o pior erro de seminarista, de alguém que quer ser pastor, que alguém que quer ser teólogo, é querer dissecar Deus. É querer colocar Deus numa mesa e querer dissecar Deus em todas as suas partes. Aquilo que Deus quis revelar aos homens, Ele revela. Aquilo que Ele não quer revelar, Ele não revela. Deus continua sendo Deus dos seus mistérios também. Deuteronômio fala isso claramente para nós. Há coisas que pertencem aos homens. Aquilo que está oculto pertence ao Senhor. Mas quando nós chegarmos lá na glória, nós veremos a Jesus. E nós entenderemos tudo perfeitamente, porque haverá um novo entendimento em nossa mente, um novo entendimento, um clarear de mente em nossa história. Mas, ao contrário de os seus dias serem numerosos, por tudo aquilo que ele havia feito, na verdade, ele estava sem saúde, sem honra e sem paz com Deus, segundo o seu entendimento, por aquilo que ele estava achando que estava acontecendo com ele. E ele faz uma ponderação importante, olha só. Não é a mesma coisa que dizer, a lição traz uma ponderação importante, que algumas pessoas falam que Jó lutava como um socialista. Querido, entenda uma coisa. Falei aqui que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. É antes de tudo isso. Ele vai falar sobre ética aqui.
E nós vemos o discurso da ética muito em Platão, Sócrates. Nós temos ali na filosofia grega a questão da ética surgindo para nós com Kant. Mas nós percebemos que aqui é algo muito antes, é algo anterior. A necessidade que o cristão tem de se preocupar com as pessoas menos favorecidas é uma realidade de antes e de depois de nós. Precisamos entender que essa é uma obrigação nossa. E nós não fazemos com conceitos políticos. Eu não faço porque eu sou de direita, eu não faço porque eu sou de esquerda. Eu faço porque eu sou cristão e assim o Senhor me ensina a fazer. Entenda isso, que as nossas concepções, e o cristão precisa ser muito consciente disso, que você está acima de tudo isso, querido. Tem um livro muito bom do pastor Henrique Ribeiro de Araújo, que ele fala sobre um discurso sobre a missão integral, porque a missão integral veio comparado ao que aconteceu na teologia católica com a teologia da libertação, né, em que verificou ali a questão do pobre e do oprimido. Veio na teologia protestante, na teologia evangélica, veio a questão da teologia da missão integral, em que o homem deveria ser tratado como um todo, não apenas no discorrer, no discurso do evangelho. No entanto, aí começa a ter alguns problemas, porque a pessoa acha mais importante eu dar um prato de comida do que eu falar do amor de Deus. E a palavra me ensina que o que eu devo fazer a tempo e a fora de tempo não é dar a comida, mas sim pregar a palavra do Senhor. Você compreende isso? Que nós precisamos ver um equilíbrio, nós precisamos entender que o cristianismo é ponderado e equilibrado. Nós devemos fazer obras, sim, devemos fazer. Nós não fazemos para sermos salvos, mas nós fazemos por sermos salvos em Cristo Jesus. Porque Cristo nos transformou, eu olho o necessitado e eu o ajudo. Não porque tem uma ideologia política por trás de mim, mas porque Cristo transformou a minha vida e a minha história. Amém, querido? Então, por favor, tenha essa consciência no seu coração. Jó relembra o seu passado de prosperidade material e espiritual, bem como a sua atuação social. No tópico de número 2, Jó lamenta o seu estado presente. Ele fala, eu fui rico, eu tive influência social, mas olha agora o meu estado. Olha como eu estou aqui neste momento. Neste momento, enquanto eu era respeitado, não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. E no seu discurso, ele vai falar o seguinte, agora o quê? Se riem de mim, os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr como com os cães do meu rebanho. Esse versículo é de uma profundidade enorme. Primeira coisa, na era patriarcal que nós vivenciamos aqui no período de Jó, uma pessoa mais nova, ela sequer poderia dirigir a palavra a uma pessoa mais velha se não tivesse autorização para isso. Aqui no contexto de Jó, eles não apenas dirigiam a palavra, mas zombavam de Jó. Eles riam de Jó. Ele fala aqui, os mais jovens, de menos idade do que eu, riem de mim. Zombam de mim, ou seja, ele estava vivendo o máximo da humilhação na sua sociedade. E ele fala mais, olha, esses aí não são pessoas de destaque na sociedade. Sabe quem são esses que estão rindo de mim? São aqueles que os pais dele não serviam nem para trabalhar com os meus cães pastores aqui, porque todo dono de rebanho tem os seus cães pastores, e tem homens que cuidam dos cães pastores. Esses homens, pais daqueles que naquele momento zombavam de Jó, não serviam nem para cuidar dos cães de Jó. O que ele estava falando é que eu cheguei no fundo do poço. Eu realmente cheguei numa condição social de miséria total, porque pessoas que não poderiam dirigir sequer a palavra minha agora zombam de mim. Jó está lamentando o seu passado, lamentava estar no fundo do poço, isso nós vemos no capítulo 30. Mas não somente isso, ele tinha um abatimento físico e emocional. Querido, se tem algo que 2020 mostrou para nós, é que nós temos emoções. 2020 mostrou para nós que crente pega depressão. 2020 mostrou para nós que crente sofre de ansiedade. 2020 mostrou para nós que crente vai psicólogo, viu, irmão? 2020 mostrou para nós que às vezes é preciso um bom psiquiatra, né? A gente já é taxado de louco, como diz Paulo, né? Paulo diz que o evangelho para aqueles que não creem é loucura, mas o fato é que a humanidade, mais do que nunca, está doente da mente. Isso por quê, irmão? Porque a gente é desobediente.
Primeiro pelo pecado, nós temos a mancha do pecado em nossa vida. Isso é normal. Mas há princípios bíblicos que nós não respeitamos. Com a desculpa de conhecer muito, com a desculpa de achar que sabe demais. Por exemplo, o Shabat, o descanso. O princípio que para uns é regra do sábado e que para nós não é a regra do conceito do sábado, mas um princípio que Deus deixou para nós na Bíblia e que não foi revogado. Não que você deva guardar o sábado, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que há um princípio de Deus que você precisa descansar. Você precisa tirar um dia para descansar. Você precisa tirar um dia para curtir com a sua família. Você precisa tirar um dia para simplesmente não fazer absolutamente nada. Lembrei do pastor Henrique Araújo naquele dia que teve uma reunião com ele, que ele falou que na agenda dele, lembra disso? Ele tinha o dia do nada. Mas pastor, o que você vai fazer hoje? Nada. Então já que você não vai fazer nada, só pode fazer uma pregação. Ei, peraí. Não é que eu não vou fazer nada, eu estou agendado para não fazer nada. O que eu vou fazer é o nada. Porque ele sabia que precisava descansar. Eu preciso recuperar as minhas forças. Eu preciso ter tempo para o meu devocional diário. Eu preciso ter um tempo para meditar, para contemplar. Nós falamos aqui no trimestre anterior sobre as disciplinas espirituais. E nós não vivenciamos as disciplinas. Nós acordamos já com a pressa. Primeiro já acorda atrasado. Eu quero, inclusive, pedir desculpas aqui. Eu estou recebendo aqui minha família aqui. E foi dormir na casa do pastor Ednei, Roque e pastor Ednei, 6 horas da manhã estão acordados, E aí, então, já perturbamos todo mundo já acordou cedo ali, Que Roque, assim, ele chega, já me chama, vamos tomar café e vida já começa tudo ali. Mas, geralmente, a pessoa, ela dorme muito tarde, hoje é assim, a pessoa dorme muito tarde, está trabalhando, não, está sendo uma série boa, rapaz, negócio bom aqui, zapiando. Aí ela acorda geralmente atrasado, Tem irmãs que dão depoimento assim, pastor, não consegui nem pentear o cabelo hoje, É verdade ou não? Não dá tempo, não deu tempo, pastor, nem de pentear o cabelo hoje. Aí vai penteando o cabelo de um lado, tomando café do outro. É assim ou não? É assim ou não? Eu sei porque a gente anda de metrô, anda de ônibus, vê as pessoas chegando esbaforidas, cansadas. Tem gente que abre o metrô com uma coxinha na mão, É o telefone na outra. Aqui. É assim ou não é, irmão? É a realidade da vida ou não é? As pessoas andam correndo. As pessoas andam desesperadas. Por quê? Para ganhar dinheiro. Para ter mais dinheiro, para ter mais posse, não ter mais contentamento na vida das pessoas. E se ganhar mais dinheiro, aí vai querer mais dinheiro, porque o teu padrão de vida sobe, aí você vai querer mais ainda. Só que aí, você pode comprar máquina de lavar da Misseia que liga pelo celular. Você não precisa instalar. Então, não preciso instalar para lavar roupa. Eu aciono pelo meu celular. Eu ganho dinheiro para comprar coisas que me poupam tempo. Eu gasto meu tempo para ganhar dinheiro e ganho dinheiro para poupar o tempo. Para eu gastar e ganhar mais dinheiro. Eu quero te falar uma coisa. Se você não tem tempo para tirar um dia para você se dedicar a Deus e descansar e curtir com a tua família, você não serve a Deus e você precisa se converter. Você é servo de Mamon e você está servindo ao Deus do dinheiro. Quero te falar como teu pastor hoje aqui, em nome de Jesus. Crie vergonha nessa cara. Se você não tem condição de tirar um dia para o teu Deus, você não está servindo a Ele de verdade. Vai ser o domingo? Não necessariamente vai ser o domingo. Pode ser segunda, pode ser terça, mas tenha um dia. O problema que a gente mais ouve em gabinete é isso. Pastor, eu estou sem tempo. Estou lendo nem a Bíblia. Eu digo, irmão, morra então. Meu irmão, se eu não tenho tempo para o meu Deus, o que é que eu estou fazendo nessa terra? Diga para mim, em nome de Jesus. Você é sincero em nome de Jesus. Você é sincero em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. Você está vivendo uma realidade diferente da minha. Porque a Bíblia que Jesus me apresenta aqui é um convite da cruz. É um convite para a morte, para negar a si mesmo. Para dizer assim, olha, hoje eu não vou ter tempo, eu posso não ter tempo de trabalhar, mas eu vou ter tempo para o meu Jesus hoje. Porque não interessa. Eu que dou meu jeito, que eu durma menos, mas eu tenho tempo para o meu Senhor. Eu que dei meus pulos, faça isso, em nome de Jesus. Irmão, a partir do momento que eu mudei isso na minha vida, a chave virou. Eu quero dizer que isso vale a pena, irmão, em nome de Jesus. No dia que a gente está cansado, está cansado. Mas mesmo assim a gente faz o melhor para o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. Em nome de Jesus. Vamos lá. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste, mal que me cinge como a gola da minha
túnica. Olha aqui, isso aqui é tão importante. Um homem abastado, um homem socialmente considerado, era um homem que se andava e se vestia bem. A palavra diz que Jó ficou em carne viva. Imagine como estava a roupa de Jó. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar o cheiro de Jó? Você consegue imaginar a situação pela qual o patriarca estava passando? E ele estava olhando para o seu presente por meio de um binóculo do passado, dizendo assim: eu já fui, agora eu estou assim. Eu já fui, agora eu estou dessa maneira. A minha roupa está desfigurada, manchada, e está acabando comigo. Olha o que ele fala: lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, mas não respondes. Fico de pé, mas apenas olhas para mim. Quero te ensinar uma coisa hoje aqui. Às vezes nós nos comportamos de maneira hipócrita diante de Deus. Eu fui ensinado assim, eu não sei se você, mas eu fui ensinado que a gente não pode se queixar diante de Deus. Irmão, a partir do momento que eu fui estudar a Bíblia, fui me debruçar sobre a Bíblia, já leu os Salmos? O que nós temos ali, pessoal? Orações que, homens rasgando a alma. Se tem uma coisa que Deus quer de nós, é sinceridade. A palavra de Deus fala que sequer a boca me saiu dos lábios e Ele já conhece. Então não adianta eu querer fingir um personagem de Deus, dizer assim: ah, Senhor, está tudo bem, glórias eu te dou, glórias a ti. Não, meu irmão. Dizer: Senhor, eu estou passando por dificuldade. Mas eu reconheço que o Senhor, assim como Jesus chegou para o leproso e disse assim: você quer ser curado? O leproso chegou lá e disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes. Aí nós devemos orar assim: Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar a minha história, mas que está doendo, tá, Senhor. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha trajetória, me ajuda a conviver com isso. Se é a tua vontade, se é o teu tratamento, me ajuda a viver com isso. Mas se for da tua vontade, me tira, meu irmão. Me tira em nome de Jesus. Irmão, Deus quer que a gente abra o coração, Deus quer ser amigo da gente. Deus quer que nós venhamos entender, que nós venhamos a clamar. Algumas pessoas falam: nem porque você não acredita na oração. Eu falo porque na minha Bíblia ainda está escrito: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que ainda não sabes. Não quer dizer que a minha oração vai ser respondida com as palavras ou com as atitudes que representam a minha palavra, porque ele fala que responder-te-ei coisas firmes e ocultas que ainda não sabes. Deus sabe o que é melhor para mim, mas a resposta da oração chega, uma hora ela chega. O problema é que o não também é resposta. E a gente é uma geração, Josué, que não sabe ouvir o não. Verdade ou não? A gente é uma geração que quer ouvir sempre o sim. E aí você ora e Deus está falando não. Aí você ora de novo e Deus está falando não, meu filho. Você ora de novo e Deus está falando como falou para Pedro: shh, fique em paz, ouve Jesus aí que é melhor para você. Não é verdade? Nós precisamos entender isso, querido. Jó, na verdade, estava com um verdadeiro, olha, eu botei para você aqui um furacão na sua vida. Passou um furacão. Olha, se tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado a outro na tempestade. Vou fazer uma tradução livre, Ednei Farnella atualizada. Tu me joga na parede e me chama de lagartixa. Não é assim? Na verdade, é um vendaval que passou na vida dele, irmão. É um vendaval que passou na vida do patriarca. E aí ele pensa: Deus me abandonou. Esse foi o sentimento de Jó: Deus me abandonou. Ele em nenhum momento duvida da existência de Deus, mas ele diz: não é possível, Deus não está me ouvindo mais, Deus não está abençoando mais minha casa. Todavia também era um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Os seus amigos só sabiam acusá-lo. Avelino trouxe isso para nós aqui. Seus amigos apontaram o dedo para ele, acusando a ele. E ele, como reflexo de ter sido abandonado pelos homens, achou que Deus o havia abandonado. Se tem algo que você precisa aprender hoje aqui, é que Deus jamais nos abandona. Deus cuida de você, Deus ouve as suas orações, Deus enxuga as suas lágrimas. Deus está vendo a situação pela qual você está passando. É Ele que tem te sustentado até o dia chamado hoje. Eu costumo sempre dizer e repetir aqui: você não precisa crer, você não precisa ver, você precisa crer, porque nós já não vivemos por vista, mas por aquilo que nós cremos. A fé é o firme fundamento das
coisas que se esperam e prova das coisas que eu não posso ver. Eu não estou vendo, mas eu sei que Deus está agindo. Eu não estou vendo, mas sei que Ele está cuidando de mim. Eu seguro nas mãos dEle, como diz o hino, segura nas mãos de Deus e vai, meu irmão. Em nome de Jesus, que se Deus está contigo, você mais um dia Ele te sustenta. E amanhã, pastor, mais um dia Ele te sustenta. E depois de amanhã, mais um dia Ele sustenta. Mas eu posso ficar atormentado com a preocupação do dia de amanhã. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, capítulo 6. Mas em tudo sejam conhecidas as vossas petições a Deus por meio das orações e ações de graça. Então já vai orando e agradecendo. Uma vez estava fazendo uma exegese desse texto e eu percebi a profundidade de Paulo. Ele diz assim: peça, mas já agradeça, porque a tua oração vai ser respondida em nome de Jesus. Como eu falei, não necessariamente ela vai ser respondida com aquilo que a gente quer. Mas Deus, a partir do momento que a gente ora e alinha a nossa mente com o propósito dEle, a gente vai passando a compreender que aquilo que Ele manifestou na nossa vida é muito melhor daquilo que a gente pedia. C.S. Lewis fala isso, que ele dava graças a Deus, porque muitas das orações dele não tinham sido respondidas. Porque se Deus tivesse feito tudo o que ele pedia hoje, ele seria o homem mais infeliz da terra. Mas porque foi feita a vontade de Deus na vida dele, ele sabe que está tudo bem. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender isso. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas e agora o seu clamor estava sendo totalmente ignorado. Ele estava falando: eu ajudei e agora eu não estou recebendo auxílio nem de homens e Deus talvez tenha me abandonado. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola-nos a alma? Quantas vezes se fala isso aqui na igreja? Poxa, eu estou sendo injustiçado. Eu faço tanto e não estou sendo reconhecido. Querido, em nome de Jesus, eu quero te falar como teu pastor. Em nome de Jesus. Tudo que você for fazer, faça com todas as tuas forças. Mas não faça esperando nada em troca. Faça para glorificar o nome do Senhor. Ele está vendo. Para que nós possamos orar como Neemias, para que possamos orar como Abraão. Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te dos meus dias. Lembra-te como eu estive em comunhão contigo. E o Senhor, querido, Ele tem memória, abençoa, Ele é misericordioso. Nós não fazemos para sermos abençoados, mas Deus é tão bom e misericordioso que Ele vai nos abençoando, vai mudando a nossa trajetória, vai mudando a nossa vida. Cheguemos diante de Deus e entreguemos tudo em seu altar. Talvez você veio hoje aqui carregado, com preocupações. O Senhor está dizendo: entrega tudo ao Senhor. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A palavra de Deus já nos ensina. Lança sobre Ele, sabe, as tuas preocupações. Eu não sei como vai ser 2021. Irmão, quem sabe? Quem sabe? Só Deus. Ah, pastor, está vindo uma vacina aí, que bom, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Só a Deus pertence 2021. Talvez a nossa reunião de planejamento, que a gente sempre faz no início do ano, talvez a gente vai ter que adiar um pouco, porque vamos planejar o quê, irmão? A gente pegou o planejamento desse ano, rasgou, não jogou fora, irmão. Não adianta. Talvez você vai chegar no final do ano, você vai pegar o teu checklist de final do ano e vai dizer: que é isso? Que é isso? Talvez alguns podem dizer assim: pelo menos eu passei uma situação aqui e tal, perdi algumas gramas de sofrimento, mas é só também. Outros não, né? Outros nem a roupa cabe mais, né? Vai chegar no final do ano, em vez de comprar presente de Natal para o outro, vai ter que comprar para si mesmo, porque a roupa já foi, né? Não cabe mais. Mas o Senhor está nos tratando, querido. O Senhor está nos tratando, Ele diz: entrega para Ele. Ele continua cuidando de nós. E aí ele começa a fazer o seu último discurso de defesa. Isso é interessante, porque ele foi acusado pelos seus amigos, certo? Seus 3 primeiros amigos acusaram Jó. E ele lembra do seu passado, pega o seu presente, mas ele analisa a sua vida, mediante tudo aquilo que os seus amigos falaram. Ele se defende. Ele fala: eu tenho uma ética sexual, como quem diria assim, eu não traí a minha esposa. E ele usa uma expressão muito, muito interessante, olha só: fiz acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as... Ele está falando, eu sequer olhava com desejo para outra mulher. E olha como é uma coisa tão profunda, porque se nós pegarmos a lei, o adultério, só era considerado adultério na lei, se alguém viesse com 2 testemunhas. O casal presente que adulterou, mais 2 testemunhas, é adultério na lei. Jesus lá na frente fala que não é nada disso. Se com teus olhos olhares, se com teu coração desejares, você já
adulterou, já pecou. E aqui Jó está lá atrás, ó, ensinando a compreensão do evangelho lá atrás. Porque eu sequer cobiçava no meu coração. Fiz um acordo com os meus olhos. Querido, o que você tem colocado diante dos teus olhos? O Senhor manda te falar hoje aqui. O que você tem colocado diante dos seus olhos? Deus está te falando, Deus está tratando. Começa a trabalhar os teus olhos. Porque o olho, ele é o despertar do desejo. É o despertar da ambição. Se tem algo que a rede social ensinou para nós, é olhar e desejar aquilo que o outro sequer tem. A gente conversava isso hoje na mesa. A gente falava, as pessoas estão vivendo depressão, dificuldade, mas pega o Instagram. E agora com filtro, às vezes você nem reconhece a pessoa, né? Verdade ou não? Eu quero falar para algumas irmãs aqui que o teu pastor não está te reconhecendo alguns. Às vezes eu olho assim, mas quem é a irmã dela? É a irmã. Aí depois posta assim, sem filtro, né? Aí o pior é isso, posta sem filtro, você faz bem assim. Que isso, Jesus? As pessoas vivem a idolatria da estética. E uma estética irreal, porque você sequer se maquiou, é um aplicativo ali só numa foto, que foi. Na rede social tudo é perfeito, irmão, acredite, aquelas pessoas que estão desfilando ali riqueza, alegria e tal, elas também choram. É um segredo para você, artista também faz cocô, tá bom? Vai no banheiro também, ele fica sujo, fica também, tá? Tem tudinho, tem mau hálito, tudinho igual, que a gente às vezes fica, né? Aí olha para a nossa vida, eu estou aqui, fedorento, olha aí, eu queria ser que nem essa youtuber, eu queria que nem essa influencer digital, né? Essa pessoa com esse perfil tão linda ela. Aí esses dias apareceu uma influência digital do Japão. Essas coisas realmente acontecem lá, né, do Japão. Foi descobrir a mulher verdadeira, nada a ver, porque o que ela aparecia e postava era tudo tratado no Photoshop. Irmão, então assim, olha, fique feliz com a sua barriguinha, fique feliz com a sua carequinha, não tem problema, irmão, o seu dentinho torto, o pastor ainda está com o dente todo, estou ajeitando agora, mas continua torto. Esses dias minha mulher disse que eu estava parecendo um predador, que era só assim, tchá, língua. Não tem problema, irmão, a gente vai vivendo assim, em nome de Jesus. Quem é perfeito? Só o Senhor. Agora eu quero te falar, continua nessa fé, continua nessa alegria, porque lá no céu, irmão, é corpo glorificado. Olha, glórias ao nome do Senhor. Aí lá é outra realidade, lá é outra realidade. Por enquanto, tenha contentamento com aquilo que você tem. Olha no espelho e graças a Deus, tá bom. Você está com barriga porque eu estou comendo mesmo, glória a Deus. Não, Enéas? Enéas que come pouco, não tem problema não, né, Enéas? Come pouco é assim mesmo, glórias ao nome do Senhor. Aí eu olhei aqui, né, tem esse meme que rola na internet, eu peguei, não resisti, que a gente está com 2020, mas já de olho em 2021, né, irmão? Já querendo dizer, tá bom, irmão, 2020 já foi, glórias a Deus, vamos para 2021, é a vida que segue. Jó também sai em defesa da sua ética social, que como nós falamos, ele fala que ele ajudava os pobres, ele ajudava as pessoas necessitadas. Ele não era apenas uma pessoa que não poderia ser acusada na questão da ética sexual e familiar, mas também como um bom cidadão. Ele era um bom cidadão e ele merecia mais respeito. E não era causa de justiça de Deus ali, porque os amigos dele haviam apontado o dedão para ele e dito isso, olha, você está vivendo isso pelo teu pecado, você está aí colhendo aí esse problema que você tem por causa você está escondendo alguma coisa, você errou e você está colhendo. Eu vivi isso, não sei se você viveu, mas eu vivi uma época em que a gente não podia sequer falar que estava passando por luta, que já apontava um dedão para nós e dizer que era pecado. Não era assim, presbítero Antônio das antigas, é assim, chegar na igreja, se dissesse que estava com depressão, dizia que é o diabo, né? O diabo, vamos orar que é o diabo, sai, deixa frescura. Irmão, em nome de Jesus, nós vivemos uma nova realidade. Né? O Senhor nos chama para um aspecto de maturidade espiritual, intelectual. Nós somos um povo que precisamos estudar mais, conhecer a palavra, né, nos dedicar, ser bons leitores do nosso tempo, em nome de Jesus, com toda a certeza. Ele tratou o órfão e a viúva com humanidade, os escravos, sendo de sua propriedade, tinham liberdade para procurar e apresentar-lhes suas queixas. Realmente ele era um homem diferenciado. Seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribuno, ele era juiz lá na cidade dele, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção. É aquilo que Tiago nos fala a respeito de evangelho. E ele já fazia lá atrás. Ele era alguém que realmente estava à frente do seu tempo. Jó é uma revelação realmente para nós. Por quê? O judeu está preso até hoje a Abraão.
Por isso que eu explico aqui que quando nós temos os 4 evangelhos, cada um com um público destinatário, um público foco, e nós temos Mateus escrito especificamente para o público judeu, e ele mostra justamente o cumprimento das promessas messiânicas e apresenta a genealogia de Jesus a partir de Abraão. E o Senhor está nos mostrando aqui, por meio do livro de Jó, que antes de Abraão, ele já falava com o homem. Antes de Abraão, ele já se relacionava com o homem. E antes de Abraão, já tinham homens que se comportavam com a ética que o Evangelho hoje apresenta para mim e para você. Jó não fazia por causa da lei. Jó fazia porque ele era alguém que tinha comunhão com Deus. Hoje as pessoas falam para você, mas aí nós não estamos mais na época da lei, por que você não pode fazer um monte de coisa? Eu digo, não é que eu não possa fazer um monte de coisa, eu tenho liberdade para escolher, servir e obedecer a Jesus Cristo, e isso passa por uma mudança de mente e de atitudes que vai refletir em tudo que eu vou fazer na minha história. E Jó já mostra que antes da lei, já tinham homens capazes também de fazer tudo isso. Jó então busca a resposta de Deus. Jó dá um brado, né? Quem me dera um que me ouvisse. Ele está dando um discurso para os seus amigos ali, mas na verdade ele queria que Deus respondesse a sua petição naquele momento. É um brado de fé, querido. Eu sempre costumo falar aqui que a tua manifestação de fé vai se refletir das diversas formas. Tem pessoas que em meio à adversidade vão se fechar, tem pessoas que vão chorar, tem pessoas que vão gritar, tem pessoas que vão reclamar, mas que o Senhor seja o teu porto seguro. Que o Senhor seja o foco da tua fé e da tua esperança. Não coloca a tua esperança em homens, coloca a tua esperança no Senhor. Não coloca a tua esperança em política, coloca a tua esperança no Senhor. Não coloca a tua esperança em pastor, coloca a tua esperança no Senhor. Nós aqui, queridos, somos todos iguais. A minha oração não é mais poderosa que a sua oração. Não, nada disso, querido. Nós somos todos servos do mesmo Deus aqui, ovelhas do bom pastor que é Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a adoração. E tenha certeza que o teu clamor está sendo ouvido por Ele. Nunca esqueça disso, não há desperdício do tempo em orar. Irmão, quer investir tempo, vai orar. Nem que seja, irmão, não tem, como é que ora, pastor? Irmão, não tem esse negócio de como é que ora. Ora é ora e pronto. Jesus falou, façam tudo, só não usem de vãs repetições, ou seja, não sejam hipócritas, não sejam mecânicos, sejam sinceros, tá? Vai orando em espírito, orar o tempo todo, né? 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ensina isso, ora o tempo todo, orai sem cessar. Então eu estou aqui no metrô, estou orando, eu estou no carro, estou orando, eu estou aqui na igreja, em espírito, estou exaltando ao Senhor. Talvez você aí no teu coração esteja agora dizendo glórias eu dou ao nome do Senhor. O Senhor está cuidando, porque enquanto nós estamos aqui, querido, Deus está cuidando lá da tua casa, Deus está cuidando do teu trabalho, Deus está cuidando dos teus sonhos, dos teus planos, e na hora certa Ele vai te surpreender em nome de Jesus. Jó, então, ele quer se apresentar diante de Deus porque está com a sua consciência tranquila e diz, não, de tudo isso aí que vocês me acusaram, eu sou inocente. Lembra que esse é um discurso de defesa depois de tudo que os amigos dele falaram, tudo que ele foi acusado, ele foi vilipendiado, ele foi zombado, eles riram dele, ele foi debochado. E naquele momento ele está dizendo, não, pode vir que eu estou inocente diante de Deus, eu quero que o Senhor me julgue. E Ele é o justo juiz, amém? Jó reconheceu naquele momento que o Senhor era o justo juiz. Ele confia de que será inocentado, porque Deus é justo. Quem me dera um que me ouvisse. Eis que meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria como príncipe me chegaria a ele. Olha o que ele está falando. Irmão, ele está falando assim, olha. Eu quero que Deus me julgue, porque aqueles que hoje se colocam contra mim vão escrever um livro sobre a minha história. Sabe o que Deus nos mostra com isso? É que às vezes passa um momento de adversidade que as pessoas estão dizendo, ei, cadê tua fé? Ei, não é tu que é crente? Ei, não é tu que aí está na depressão, mas tu não era crente? Não é assim, porque o acusador é assim, ele vai nos acusar. Ei, tu está desempregado, mas tu não era crente? Ei, tu está desenganado, mas tu não era crente? Querida, em nome de Jesus, eu quero te falar, que hoje estão falando isso de você,
mas o que importa não é o que a gente vive hoje, é o legado que a gente deixa. E lá na frente vão falar, ali tinha um homem de Deus, ali tinha uma mulher de Deus, ali tinha um homem respeitador, ali tinha uma mulher respeitadora, ali tinha um homem de fé, ali tinha uma mulher de fé, ali tinha um homem de oração, ali tinha uma mulher de oração. E com certeza, quando chegar lá na glória, a gente vai olhar para tudo e dizer, valeu a pena tudo, porque o bom é estar com o Senhor. Interessante que Paulo nos deixa isso muito claro, né? Quando ele vai falar na sua despedida, ele fala que o que ele gostaria mesmo é de estar com o Senhor, mas ainda sabia que tinha uma missão a ser cumprida ali, mas ele fala o bom mesmo, o prazeroso mesmo, o que eu queria mesmo era estar com o meu Jesus. Eu não sei se essa vontade queima no teu coração, queima, querido, em nome de Jesus, você está aguardando ele chegar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, o nosso Deus, ele não tarda a voltar. Esse talvez seja um versículo, esse capítulo que nós precisamos sempre repeti-lo, e eu queria que a gente fechasse essa aula com ele, porque é algo que deve estar sempre no nosso coração, principalmente em momentos de dificuldade. Que diremos, pois, estas coisas? Fala comigo, vamos lá? Se Deus é por nós, quem será contra? Mais uma vez, se Deus é por nós, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Olha só, por meio de Jesus, nós somos herdeiros de tudo que Deus fez. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A vida de Jó nos mostra que você não sofre porque você está em pecado. Você sofre porque faz parte dessa vida aqui manchada pelo pecado, a questão do sofrimento. O sofrimento vai fazer parte da nossa história, mas que isso não venha diminuir, sabe? Não venha nos minimizar enquanto pessoas que têm relacionamento com Deus, porque o Satanás vai te acusar, vai falar bem assim, olha, você merece isso, porque você está pecando, você merece isso, porque você mentiu, você merece isso, você está colhendo isso, seu miserável. Satanás vai dizer isso para você, mas você pode dizer, por meio de Jesus, nenhuma condenação mais há sobre mim. Jesus morreu na cruz do Calvário, querido, pelo teu pecado de ontem, de hoje e de amanhã. Não interessa, a culpa ele já levou. Então você pode se apresentar, como o autor de Hebreus fala, com ousadia diante do Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Vamos ler junto, 37, vem comigo. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos... Esse versículo foi entendido errado por muitas pessoas, pregado errado muitas vezes. Disseram assim, você pode, porque você pode... Não, querido, você sofre, você vai conseguir superar, porque o Senhor está contigo. Você vai ser vilipendiado, você vai ser julgado, você vai ser traído, vai ter porta fechada, vai ter o diagnóstico que você não queria, mas em todas essas coisas, vocês já são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você vai passar e você vai cantar o hino da vitória. Isso aqui na terra, pastor, isso aqui na terra não der certo, cansa levar minha vida. Ei, se prepara para cantar o hino da vitória lá na glória. Aqueles que esperam em Cristo apenas nesta terra são os mais miseráveis de todos os homens. Por isso que a nossa esperança está na pátria celestial. Fica de pé em nome de Jesus. Aplauda ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O justo sofre, querido, e vai continuar sofrendo. E não é porque você é melhor do que o outro que Deus opera na tua vida. Deus opera na tua vida não por causa de você. Deus opera na tua vida apesar de você e por causa de Jesus Cristo. Então eu quero que você agora feche os olhos, coloque a mão aí no teu coração. Vamos agradecer a Deus pela graça, porque se hoje nós podemos nos apresentar diante de Deus sem culpa, não é porque nós somos perfeitos, mas porque o perfeito nos justificou diante de Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez para nós, por nos ensinar pela vida de Jó que o sofrimento faz parte da vida do justo. E por nos ensinar também que nós não ficaremos sozinhos.
apesar da adversidade, apesar do momento de fraqueza, apesar do momento de turbulência, o Senhor nos sustenta. E até aqui, Senhor, o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, Pai. Obrigado por nos sustentar nesse ano tão difícil. Obrigado por ser a nossa provisão. Obrigado por ser o nosso ajudador. Obrigado por ser a nossa paz. Obrigado por ser a nossa cura. Obrigado por ser o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso amor, o nosso Consolador. Obrigado por ser tudo para nós, Senhor. O Senhor é tudo para nós, Pai. Obrigado que a nossa esperança esteja sempre no Senhor. Que a nossa visão esteja sempre alinhada com os teus propósitos, Senhor. E que nós venhamos a almejar o céu, Pai, porque aqui na terra passaremos por adversidade, mas que nós não venhamos desejar uma vida boa aqui na terra somente, que nós venhamos desejar, na verdade, uma vida toda, por toda a eternidade, ao lado do Senhor e na pátria celestial. E isso o Senhor já conquistou para nós, Pai, e por isso nós somos salvos, por isso nós vamos morar no céu. Oh Deus, nós acreditamos nessa promessa e te agradecemos, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém e amém, amém, em nome de Jesus. Você foi abençoado por essa aula, querido? Então olha para o seu irmão agora e diz assim, apesar da luta, fala assim, apesar da luta, Jesus está com você. Fala para ele, apesar da luta, Jesus está com você. Irmão, não é para ficar pegando no irmão não. Oi, vigia aí, hein? Não é para ficar pegando no irmão não, vigia aí, tá? Vigia, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Nós vamos dar um intervalo e voltamos já com o nosso culto em nome de Jesus. Deus te abençoe.